Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 9, de 35 a 38, capítulo 10, 11, 1 e 13, de 54 a 58, Marcos 3, de 13 a 19, 6, de 1 a 13, e Lucas 9, de 1 a 6 e 10, de 1 a 12, 17 a 20, e corresponde à semana 26 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Custo e a Recompensa do Discipulado. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 9, de 35 a 38, capítulo 10 e 11, versículo 1. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra,
Os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá, e quem perde sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Mateus 13, de 54 a 58. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Marcos 3, de 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Bonerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Marcos 6, de 1 a 13. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Lucas 9, de 1 a 6. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira de seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Lucas 10, de 1 a 12 e 17 a 20. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho.
Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam do que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó de sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O ministério de Jesus era movido por compaixão pelos necessitados. Ao passar por diferentes cidades e povoados para ensinar nas sinagogas e executar obras miraculosas, ele enxergava como as multidões estavam desamparadas por causa da opressão religiosa, assim como ovelhas que não podem contar com a liderança e a proteção de seu pastor. Por isso, era preciso laborar para a concretização do reino de Deus, o que requer muitos trabalhadores, os quais se mostram escassos. Os discípulos teriam um exemplo prático do trabalho em prol do reino de Deus a seguir, quando Jesus os comissionou para, de 2 em 2, pregar o evangelho e executar curas e exorcismos. Sua viagem pela Galileia ecoaria o primeiro deslocamento pelas mesmas terras, relatado em Mateus 4, de 23 a 25, que havia sido feito exclusivamente por Jesus. 2 foram os objetivos desta nova excursão: demonstrar que os discípulos poderiam fazer as mesmas coisas que seu mestre e disseminar a mensagem do reino de Deus, até então pregada apenas a um pequeno número de pessoas. A lista dos primeiros 12 apóstolos engajados nesta viagem é a seguinte: os irmãos Simão, Pedro e André, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, aos quais Jesus chamou de Bonerges, que significa filhos do trovão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, chamado Dídimo, Mateus, chamado Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Jesus instruiu esses 12 discípulos a primeiramente proclamarem o evangelho apenas aos judeus. A orientação seria oposta àquela dada por ocasião de sua ressurreição, quando ele ordenaria a propagação das boas novas a todo o mundo. Lucas 10 relata um comissionamento posterior de Jesus estendido a 72 discípulos, desta vez pela Judeia, com as mesmas prescrições aqui encontradas, podendo se tratar de uma transcrição do primeiro envio ou de um segundo recrutamento bastante semelhante. Pela similaridade de ambos os discursos, refletiremos sobre eles conjuntamente. O teor da mensagem destas missões deveria ser a chegada do reino de Deus e o arrependimento por ela requerido. Os apóstolos dependeriam totalmente da hospitalidade de outras pessoas, não levando provisão excessiva. Curas e exorcismos seriam praticados de graça, sem cobrar nada por isso, pois obteriam sustento não como pagamento pelas obras sobrenaturais que fariam, mas de seu próprio trabalho e da generosidade alheia. Em cada cidade em que entrassem, os discípulos deveriam procurar indivíduos piedosos que concordassem em hospedá-los. Embora sua chegada devesse ser sempre pacífica, aqueles que rejeitassem sua mensagem seriam simbolicamente advertidos por eles com o ato de sacudir a poeira dos pés. Jesus é severo em dizer que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo final do que para as cidades judias que recusassem sua mensagem. Os discípulos deveriam ser astutos tais quais as serpentes e sem malícia como as pombas ao lidar com interlocutores potencialmente perversos, por causa dos quais estariam sujeitos a tribunais, a açoites, à prestação de depoimento perante governadores e reis, a prisões, à divisão familiar e ao ódio disseminado que geraria a necessidade constante de fugas. Como discípulos, não é de se estranhar que sejamos alvos de sofrimento e perseguições,
pois nosso mestre passou pelas mesmas adversidades. Se estavam reputando as obras de Jesus ao diabo, Beelzebu, por exemplo, não seria espantoso quando fizessem o mesmo com seus seguidores. Apesar disso, Jesus promete a presença sustentadora do Espírito Santo durante todos esses momentos. A despeito da conclamação à fidelidade a si até as últimas consequências, o que poderia envolver até mesmo a morte física de seus seguidores, Jesus também foi enfático em que preservássemos nossas vidas tanto quanto isso fosse possível, recorrendo ao deslocamento geográfico se preciso. Todavia, não seria necessário que os primeiros discípulos percorressem todas as cidades de Israel nesse tipo de fuga, pois a perseguição empreendida pelos religiosos judeus teria fim com a vinda simbólica do Filho do Homem, por ocasião da destruição de Jerusalém, em 70 d.C. Mesmo diante dos obstáculos anteriormente relatados, o comissionamento de Jesus é que tudo a respeito do reino de Deus seja revelado na pregação dos discípulos. Aquilo que ouviram anteriormente com exclusividade deveria ser claramente espalhado por onde quer que fossem, sem medo dos perseguidores. No pior dos desfechos, a destruição do corpo provocada pela morte era melhor do que a condenação irrevogável da parte de Deus, que controla o destino de todos. Nesse sentido, mesmo diante da possibilidade da morte, o reconhecimento aberto de que somos seguidores de Jesus é preferível à impugnação eterna decorrente de uma vida que o nega publicamente. Por isso, o fiel deve estar preparado para abandonar até mesmo seu convívio familiar em prol da fidelidade ao Evangelho. Do mesmo modo como os condenados à morte por crucificação transportavam seu próprio objeto de execução, devemos aceitar resignadamente as perdas advindas do discipulado. Em momentos de perseguição, a hospitalidade era, ao mesmo tempo, fundamental e perigosa. Por isso, para Deus, aqueles que abrigam os discípulos de Jesus estão recebendo a Ele mesmo, e dessa forma serão proporcionalmente recompensados. A missão dos 72 seguidores é relatada por Lucas como bem-sucedida, pois haviam feito curas e até mesmo exorcismos. Jesus lhes reiterou a autoridade que havia sido conferida sobre os demônios, porém enfatizando aquilo que era mais importante do que as demonstrações de poder. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Terminadas estas instruções a seus discípulos, Jesus continuou seu ministério pelas cidades da Galileia. Chegando em Nazaré, cidade onde crescera, todos ficaram maravilhados com o conteúdo de seu ensino, mas questionavam sua identidade messiânica porque conheciam seus pais e irmãos. Por causa da incredulidade daquelas pessoas, Jesus realizou ali poucos milagres, citando com propriedade a máxima de que um profeta não costuma ter honra em sua própria terra. Aplicação prática. Muitas vezes, Jesus falou por parábolas. Poderíamos falsamente interpretar esta postura como certo elitismo espiritual, como se a mensagem do Evangelho não devesse ser acessível a todos. Entretanto, utilizar tal abordagem não visava ocultar a mensagem salvadora de pessoas que não fossem os discípulos, mas sim instruir estes seguidores como mensageiros especiais que a pregassem de maneira mais adequada. O texto de Mateus 10, 26 a 27, assim, marca a transição entre a confidencialidade do Evangelho, até então restrito apenas aos seguidores mais próximos de Jesus, e sua publicidade, trazendo consigo a perseguição que seria incitada pelos religiosos judeus. A mensagem do Evangelho confere, por um lado, harmonia e, por outro lado, dissensões. Traz paz interior entre Deus e o fiel e nas relações interpessoais. No entanto, certamente traz contendas quando a prática de seus princípios expõe a maldade alheia. Por isso, Jesus preparou seus discípulos para que enfrentassem duras experiências. Primeiro mostrou que não deveriam esperar as riquezas tão valorizadas pelo mundo. Em seguida, afirmou que alguns rejeitariam sua missão e mensagem. Finalmente, advertiu-lhes que a negação ao Messias poderia incluir perseguição e até mesmo sua morte. Há encalços que se mostram inevitáveis, mas Jesus ensinou os discípulos a interpretar as circunstâncias que os circundavam com a sabedoria das serpentes. Em determinados momentos, a melhor alternativa é prolongar o trabalho para o ministério.
Em outros, o mais sábio é adiá-lo ou até mesmo investir na pregação do Evangelho para outros corações. A urgência da expansão do reino e o direcionamento do Espírito Santo de Deus serão nossos norteadores. Quando o sofrimento for o único caminho, os conselhos de Madame Guyon, presentes em sua obra Experimentando as Profundezas de Cristo através da oração, mostram-se bastante apropriados. Aprenda a sofrer com paciência. Deus mandará frequente e provavelmente grande sofrimento à sua vida. Isto é obra dele. Ele assim o escolheu. Aceite-o. Aprenda a suportar tudo o que lhe acontece, mesmo a confusão, mas aprenda a fazê-lo a partir de um só motivo: amor a Deus. Aceite qualquer coisa, sejam maus tratos, negligência ou outras coisas que lhe sobrevenham. Resumindo o que lhe digo, você pode mortificar-se através do suportar em todo o tempo, de um modo sereno, tudo que se atravessa em sua vida natural. Faça morrer os sentimentos desagradáveis que se levantam dentro de você quando coisas desagradáveis entram em sua vida. Fazendo assim, coloque-se unido ao sofrimento de Cristo. Remédios amargos, é verdade, mas tomando-os, você honrará a cruz. Trazendo da mente para o coração. Senhor, como amante da história, ao ler o texto bíblico desta semana, inevitavelmente penso nos diversos mártires cristãos cujo sangue tingiu circos romanos, campos e cruzes nos primórdios da Igreja. A visão é terrível. Fecho meus olhos em exercício imaginativo como se fosse um espectador destas cenas, e por um instante, os sons das arenas estremecem-me. O calor do vento mediterrâneo castiga minha fronte. Os gritos sedentos por sangue atemorizam-me grandemente. Teria eu perseverado até o fim se vivesse naqueles tempos? Minha fé é resiliente a ponto de entregar meu próprio corpo como confissão de Jesus em situações extremas? Há um misto de assombro e curiosidade ao pensar nesses possíveis desfechos, e a única atitude de meu coração é voltar-me para a visão do Cristo ressurreto, assentado poderosamente à destra de Deus, aguardando estes bravos mártires com uma coroa em suas mãos. Em poucos momentos, seu sofrimento terminaria, descansando no colo do Pai. Hoje em dia, não experimento situações de perseguição concreta como estas. Há, entretanto, uma perseguição velada. Em prol do politicamente correto, a qualquer custo, omiti a verdade em diversas ocasiões. Julgando-me respeitoso, deixei de pregar a algumas pessoas a libertação que existe somente em Jesus. Para manter uma paz pífia, deixei de posicionar-me em favor do que era de fato correto. Por vezes, travestindo omissão de equilíbrio, perco a intensidade que certos momentos requerem. Em outros, subverto os sábios conselhos do Mestre e adianto-me com fervor inadequado a almas ainda despreparadas pelo Espírito de Deus. Querido Pai, em meu contexto ocidental pós-moderno, conceda-me a sagacidade das serpentes para manter-me tolerante sem faltar com a verdade do Evangelho pela qual as pessoas estão sedentas. Instrua-me sobre a hora de falar, mas também sobre os momentos em que devo me calar. Faça-me reconhecer os corações corretos que receberão sua palavra. Dê-me perseverança e um firme intento de fazê-lo conhecido entre meus convivas, através de minhas palavras e de minha conduta. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 9:35 a 38, capítulo 10, 11:1, 13 de 54 a 58, Marcos 3 de 13 a 19, 6 de 1 a 13 e Lucas 9 de 1 a 6 e 10 de 1 a 12 e 17 a 20, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, quem foram os 12 apóstolos? Terça-feira, por que a mensagem do Evangelho traz tanto paz quanto contendas? Quarta-feira, cite 3 características do discipulado mencionadas por Jesus a seus discípulos no trecho lido. Quinta-feira, como a sagacidade das serpentes deve nortear o anúncio da mensagem do Evangelho que venhamos a empreender? Sexta-feira,
Jesus falou da perseguição explícita para a qual os discípulos deveriam estar preparados quando anunciassem o Evangelho. Vivemos num país com liberdade religiosa na maioria de seu território, então tais situações extremas talvez não sejam parte de nosso dia a dia. Entretanto, há uma perseguição velada perpetrada em nossa sociedade ocidental pós-moderna. Reflita sobre o assunto e cite pelo menos 3 áreas de sua rotina que são alvos desta oposição. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 9, 35 a 38, capítulo 10, 11, 1, 13 de 54 a 58, Marcos 3 de 13 a 19, 6 de 1 a 13 e Lucas 9 de 1 a 6 e 10 de 1 a 12 e 17 a 20 para a sua vida?